Olá pessoal, tudo bem? Sou Solano, professor de informática. Agora nós estamos iniciando uma série de vídeos sobre o Word. Serão 10 vídeos então para explicar direitinho como funciona esse poderoso programa de textos, digitação, formatação de textos. E nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês como fazer aquelas configurações básicas do programa, como fazer os ajustes de zoom, de borda, de página. Então acompanhe o vídeo, preste bem atenção, tente fazer em casa e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe um comentário aqui no vídeo que eu sempre respondo, certo? Então vem comigo na nossa primeira aula de Word, que tem esses ajustes bem importantes para começar a trabalhar. Vamos lá? Então hoje nós vamos iniciar uma breve aula sobre o Word, o Microsoft Word. O que faz o Word, pessoal? O Word ele é um programa de digitação e formatação de textos. Dá para fazer um texto simples, um texto bem complexo, um texto com vários tipos de alinhamentos, espaçamentos entre caracteres, espaçamento entre linhas, muitas coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês como fazer o básico, o inicial. Quando nós iniciamos, quando nós instalamos o Word, ele não vem prontinho para uso. A gente sempre precisa fazer alguns ajustes, assim como quando se compra um instrumento musical, a gente precisa fazer aquela afinação. Aqui a gente precisa fazer uns pequenos ajustes no programa para que fique assim, como dizem, redondinho, certinho para o nosso uso, certo? Então vem comigo agora, acompanhe essa aula e vocês vão ver como ajustar o Word, como deixar ele prontinho para a gente começar a trabalhar e deixar ele assim bem ajustadinho para os nossos textos, porque a gente precisa. Vamos iniciar o Word primeiro, dando 2 cliques aqui na área de trabalho, no ícone do Word, ou por aqui também no botão iniciar. Então, se ele não estiver nessa lista, aqui, procurem em todos os programas a pastinha Microsoft Office e aqui o Word, então, ele inicia. Então, veja aqui, gente, aparece as guias aqui em cima, a página inicial, a guia inserir, a guia layout de página, todas as guias com seus respectivos botões. E aqui embaixo aparece uma área vazia e a página em branco. Aqui está a página em branco. Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é colocar a régua aqui em cima. Tem uma régua que fica na horizontal e tem uma régua aqui que fica na vertical. Então a gente vem na guia exibição e marca a caixinha réguas. Pronto, agora elas vão ficar sempre visíveis. Temos aqui então o tamanho da página, da parte branca, e na régua nós temos uma parte escura aqui do lado também, e uma parte branca. Eu vou falar em termos bem simples assim, para uma melhor didática e para não ficar nenhuma dúvida, certo? Essa página escura delimita a borda. Então aqui quer dizer que essa linha está marcando a borda, que daqui para cá não vai ter texto. Vejam que o cursor está piscando aqui. Então o texto começa aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa. Então nós temos uma linha que delimita também esta área. Só que muitas vezes essa borda ela é muito grande. Vamos mudar essa bordinha, que aqui está 3 centímetros, vamos diminuir um pouquinho. Vamos no layout da página, margens, nós vamos diminuir as margens, Margens personalizadas. Vejam aqui, nós temos 2,5 centímetros da borda superior até o texto. Nós temos 3 centímetros na esquerda, aqui. Na margem inferior, lá embaixo da página, mais 2,5 centímetros. E na margem direita, aqui, nós temos mais 3 centímetros. Então, só nessas duas margens, esquerda e direita, nós temos 6 centímetros de papel que não vai ser utilizado. E muitas vezes, quando nós temos um texto, o Word usa mais uma página só por causa de 2 linhas. Então nós vamos diminuir isso aqui e vamos deixar ele otimizado, vamos deixar ele melhorado e diminuir um pouco essas páginas. É claro que tem trabalhos que exigem uma formatação
padrão com mais bordas, mas nesse caso agora, só para fazer textos, nós vamos deixar 2 centímetros aqui, 2 em cada lado. Podemos diminuir a margem aqui, ou podemos passar por cima o mouse com o botão apertado, no teclado digitar 2, aqui também 2, na direita mais 2, né? E vamos deixar tudo com 2 centímetros. Medianize é uma margem extra que a gente dá quando o nosso trabalho vai ser encadernado ou vai ser colado. Então, tem uma área aqui para grampo ou para cola, né? A posição da medianize pode ser a esquerda ou superior. Nesse caso, nós vamos deixar 0, porque o nosso trabalho, por enquanto aqui, não vai ser grampeado, não vai ser colado. Então, vamos deixar medianize 0. Aqui abaixo tem a orientação do papel. Se a nossa página vai ser em pé, como está aqui, ou se a nossa página vai ser deitada para fazer pequenos avisos, recados, gráficos, alguma coisa que utilize muito espaço que precise ficar deitado. Nesse caso, a gente vai deixar a página em pé, ou seja, na orientação retrato. Aqui embaixo tem a opção aplicar essas alterações em todo o documento, né, no documento inteiro, quando nós temos muitas páginas, ou somente deste ponto em diante. Nós vamos deixar todo o documento, aqui também não faz muita diferença porque a gente tem só uma página, né? Como é que eu sei que só tem uma página? Aqui no cantinho, nós temos página 1 de 1, dizendo que só temos uma página por enquanto. Para não ter que fazer essas mudanças toda vez que nós iniciarmos o Word, nós vamos definir essas medidas todas aqui como um padrão, clicando nesse botão definir como padrão. Então ele pergunta, deseja alterar as definições padrão, né? Essa alteração afetará todos os novos documentos, quer dizer, os novos documentos criados daqui em diante vão ter essas alterações. Os documentos que já foram criados não mudam. Vamos por sim, pronto, temos aí então as novas margens, apenas de 2 centímetros e vamos economizar papel com isso. Outra coisa que nós podemos mudar é o tamanho da página em relação à tela do computador. Na verdade, nós não estamos aumentando o tamanho, nós estamos aumentando a visualização no zoom. Aqui ela está 100%, mas para fim de utilizar melhor nossa página, nós podemos então colocar que se encaixe melhor na tela do computador. Não adianta ter uma tela de 19 polegadas ou 20 ou mais e a nossa página do Word ficar pequenininha, né? Então, vamos aproveitar melhor nossa tela e vamos deixar aqui ela bem visível, bem maior, que quando nós formos digitar um texto, esse texto fica maior na tela, não fica as letrinhas tão pequenas, né? Essa borda também pode ser alterada aqui, pessoal, é só puxar daqui para cima ou para baixo. Quando a gente precisar fazer alguns ajustes manuais, pode ser aqui e pode ser aqui também. Quando aparecer essa setinha dupla, a gente pode alargar, pode puxar mais para frente, mais para trás manualmente também, tá? Agora nós vamos voltar um pouquinho e vamos escrever um texto bem rapidinho, só para a gente fazer uma formatação rápida. Então assim, vamos escrever um texto bem rapidinho para fazer um teste. Agora nós vamos fazer uns testes com alinhamentos e vamos escrever um texto bem rápido. Vou dar uma dica bem legal, bem interessante. Quando vocês quiserem fazer testes e quiserem um texto bem rápido, sem ficar procurando texto na internet, sem ficar procurando um texto antigo, escreve aí igual RAND, R-A-N-D, abra um parênteses, e aqui vamos colocar assim, 4,3, fecha parênteses. O que é isso? Isso aqui é um truque, é um easter egg do Word, onde nós temos uma palavra, onde nós temos uma fórmula com sinal de igual, que coloca palavras, textos randômicos, com 4 parágrafos e 3 linhas por parágrafo. Esses números podem variar, vocês podem colocar 5, podem colocar 4, não tem problema, esses números podem variar à vontade. Depois disso, pressionamos a tecla Enter, temos aí nosso texto com 5 parágrafos, temos nosso texto com 5 parágrafos e 4 linhas por parágrafo.
Uma linha, gente, é da letra inicial até o ponto, certo? Mesmo que utilize duas linhas na página, ele considera uma linha esse espaço aqui. É entre a letra inicial até o ponto final, certo? Então aqui também ocupa duas linhas da página, mas enfim, é uma linha só para o texto, porque vai da palavra inicial até o ponto final. A partir do texto digitado, nós começamos a fazer a formatação. Vou dar uma dica muito legal para vocês. Quando vocês estão digitando o texto e o texto é muito longo, não digite o texto todo antes de salvar. Digitem 2, 3 parágrafos e salvem. Digitem mais 1, 2 parágrafos, salvem de novo. Não esperem para salvar lá no final, porque se acontecer alguma coisa nesse meio tempo e o programa fechar ou der um problema, uma queda de luz, qualquer coisa, o texto vai ser perdido. O Word tem uma recuperação automática de texto quando acontece algum problema com o aplicativo, mas nem sempre nós conseguimos recuperar o texto todo. Então, uma dica interessante é: digite uma parte do texto, venham aqui em cima no salvar, pode ser nesse disquetezinho antigo aqui, ou no arquivo salvar ou salvar como, cliquem, escolham um texto, aqui seria o nome do arquivo, vamos escrever teste Word, escolham um nome e logo após cliquem no botão salvar, certo? O nome escolhido vem aqui em cima e vocês terão o texto salvo. Pronto, se agora acontecer algum imprevisto, do programa travar, de acidentalmente alguém desligar o computador, uma queda de luz, não tem problema, o texto está gravado, o texto está salvo. A partir daí, nós podemos começar a fazer nossa formatação. A formatação é dar um novo formato para o texto, é dar uma nova aparência. Para isso, a gente precisa clicar com o mouse, segurar o botão apertado e arrastar em cima do texto para selecionar o texto. Somente o texto selecionado é que vai sofrer essa formatação, que vai ser alterado. O restante fica tudo igual. Então vamos na guia página inicial e aqui então nós vamos escolher um tipo de letra, um tamanho de letra também. Então aqui nós podemos escolher qualquer tipo de letra. Outra dica: se vocês estiverem fazendo um texto muito longo, não coloquem uma letra muito enfeitada, porque fica cansativo para ler. Se vocês estiverem fazendo só um título, então dá para botar uma letra um pouco mais personalizada. Mas se for um texto muito longo, coloque uma letra bem simples, uma letra bem fácil de ler e uma letra que não se torne cansativa. Então escolhemos uma fonte Arial, escolhemos uma fonte, a Calibri também é boa, aqui. Nós não podemos escolher, por exemplo, uma Cooper Black, fica muito cansativo e muito pesado. Vamos deixar aqui uma fonte vamos deixar a fonte Calibri, que é uma fonte bem fácil de ler e não é cansativa, né? Aqui o tamanho está 11 pontos, podemos alterar o tamanho, dependendo da finalidade do nosso texto, nós podemos aumentar ou diminuir. Aqui também a gente pode aumentar ou diminuir a letra, maior, menor, né? E aqui então nós podemos escolher uma cor para essa letra, para essa fonte. Se eu clicar direto no A, vejo que tem a cor vermelha embaixo, vai ser aplicado vermelho. Se eu não quiser vermelho, clica na setinha do lado, escolhemos outra cor nessa lista. Se nenhuma cor dessas for do agrado, podem clicar em mais cores. E aqui nas cores personalizadas nós podemos escolher qualquer cor para nosso texto, ou ainda podemos criar uma cor para o texto. Depois de escolher a cor, é só clicar no botão OK. Pronto, temos aqui a nossa cor totalmente personalizada. Fácil, né? Podemos também selecionar só uma palavra, só aqui um pedaço da frase. Podemos aplicar o negrito.
Também podemos aplicar aqui outra cor. E até, quem sabe, um sublinhado, né? Quando a gente precisa dar um destaque para essa palavra, para essa linha, dentro do texto. Tudo isso, para fazer tudo isso, é necessário, então, selecionar o texto e aplicar essas formatações. Então, eu posso depois desmarcar e o texto volta ao normal. Para colocar um título, aqui em cima não tem espaço para colocar um título. O que eu faço então? Vamos colocar o cursor bem no comecinho da frase. Vamos apertar a tecla Enter. Depois a gente sobe com a flechinha. E aqui nós vamos escolher título. Vamos escrever uma palavra, que pode ser qualquer palavra, qualquer título. Vamos passar o mouse em cima com o botão apertado. Agora sim, a gente pode aumentar o tamanho. A gente pode pôr um negrito. E aqui ele está à esquerda. Vamos pôr esse título centralizado. Né? O que acontece muitas vezes, que eu vejo, é as pessoas centralizarem, dando espaços, empurrando o texto para o meio. Não façam isso, minha gente. Não empurrem para frente. Simplesmente selecionem o título e cliquem no alinhamento centralizado. Então ele vai lá para o meio da página bem certinho. O texto em si, o parágrafo, ele está com um alinhamento à esquerda. Então vejam vocês que aqui ele está com alinhamento, aqui ele está com alinhamento à esquerda, essa linha então mostra que ele está bem alinhado à esquerda, mas ele está desalinhado à direita. Vejam que as palavras não estão retinhas com essa linha. Então, a gente pode selecionar o texto aqui, segurando o mouse apertado e arrastando para baixo até a última palavra. Depois clicar no alinhamento justificado. O justificado deixa bem retinho dos dois lados, tanto aqui à direita como à esquerda. Fica bem alinhadinho, fica bonito. Então nós temos aqui o alinhamento à direita. Vamos fazer com o título: alinhamento à direita, alinhamento no centro, alinhamento à esquerda. Esse tipo de alinhamento justificado só funciona para mais linhas, para uma linha não funciona. Então aqui nós temos à esquerda, no centro, à direita e finalmente o justificado, que deixa retinho dos dois lados. Para deixar um recuo no parágrafo, ou seja, começar mais para dentro da linha, nós podemos então colocar o cursor no começo e apertar a tecla Tab no teclado. Automaticamente ele vai avançar 8 colunas ou 8 espaços. Cada vez que eu pressiono Tab, ele vai avançando 8. Cada vez que eu pressiono Backspace, ele vai retornando. Então aqui, são 8 espaços. E se eu quiser fazer isso manualmente, eu seleciono o texto todo, menos o título. E vou arrastar esse controlezinho de cima para a medida que eu quiser. E todas as primeiras linhas ficam com esse recuo. É só arrastar de volta para diminuir ou avançar para dar esse recuo na primeira linha. Certo? Fica com uma aparência bem bonita, né? Para terminar nossos ajustes de texto, nós podemos fazer outra coisa interessante, que é o espaçamento entre as linhas. Aqui, esse espaço em branco que existe entre as linhas. Tá? Vamos selecionar, eu vou selecionar só o primeiro parágrafo aqui. E nós podemos ir aqui, ó, esse botão. Esse é o espaçamento entre linhas. Aqui tem um espaçamento simples. Aqui 1,15. Aqui 1,5. Aqui espaçamento duplo, 2,5 e 3. O normal é deixar 1,15. O 1 fica muito próximo. 1,15 fica bem interessante. Então, aqui a gente pode mudar o espaçamento entre as linhas do texto. Muitas vezes o texto avança para a página seguinte só por causa de uma linha. Então, se a gente diminuir o espaçamento aqui, o nosso texto vai usar menos espaço da página, então fica em uma página só. Então era isso que eu queria falar para vocês dos primeiros ajustes do Word antes de começar a trabalhar.
É sempre bom mudar essas configurações de personalizar a área de trabalho do Word, para que fique com uma aparência bem profissional. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu faço mais um, já com mais detalhes do programa e também ensinando coisas novas que vai ser muito útil, muito legal para vocês utilizarem tanto em casa como no trabalho. Então, um grande abraço para quem assistiu o vídeo e daqui a pouco tem mais. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com mais pessoas que podem utilizar, que podem precisar, que quanto mais pessoas puderem aprender, hoje através das redes sociais, que são uma grande forma de divulgação e aprendizado. Então, se vocês quiserem compartilhar, eu fico muito agradecido. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.